Filhas da pauta, filhas da pauta. Tudo bom com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo de volta aos Filhos da Pauta. Nós estamos aqui, né, amiga? Como sempre, discutindo coisas boas. Coisas boas e às vezes coisas incômodas Necessárias, também, né? conversas Necessárias. corajosas também. E uma das coisas, assim, incômodas, pelo menos para quem já passou dos 50 anos, é o tal do etarismo, né? Não, A gente vai começando a sentir um negócio e não sabe muito bem o que é, né? Aí você tem... o nome é esse, né? Quando cai a ficha, você fala, eu sofria desse mal, eu não sabia. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, especificamente sobre mulheres e o preconceito etário no mercado de trabalho. Sobre esse assunto a gente vai conversar com a queridíssima Cris Sabag, administradora de empresas, mestre em gestão pela Fundação Getúlio Vargas. É isso. E minha amiga também, gente. Deixa eu ostentar um pouquinho. Bem-vinda, Cris. Obrigada, meninas. Estou super feliz aqui em conversar com vocês. Vamos lá colocar essa pauta para render, certo? Então, eu dei só uma mini bio. Se apresente mais. Eu quero saber mais o que você faz, o que você já fez, o que vai Aproxima-se fazer. um pouquinho do microfone. Vamos lá, perto do microfone. Bom, meninas, eu sou uma mulher que passei por etarismo, né? Mas comecei a minha vida muito cedo em São Paulo. Sou formada em administração e fui executiva de tecnologia de um grande banco durante muitos anos. Como mulher, né, gente, passei por vários tipos de discriminação. A etária, eu só vim descobrir um pouquinho mais tarde, já no final, assim, da carreira, é aquele momento que a gente, dentro da empresa, começa a não ver saídas ou crescimento, embora a gente esteja ali, né, batalhando, entregando, estudando, né, formando Muitas vezes novas até pessoas. mais que os homens, né? Muitas vezes até bem mais que os homens. A mulher precisa sempre se provar muito mais, né? E eu acho que por conta disso eu nunca parei de estudar. Então, aos 40 e poucos anos, eu resolvi fazer a minha transição, porque onde eu estava já não estava mais rolando, não via saída, né? Então, não queria soltar a mão da tecnologia, da inovação, e eu começo a estudar o mercado para falar de criatividade. Então, como que as empresas poderiam trabalhar as suas competitividades através de pessoas, através de criatividade. E caí no estudo aprofundado da transformação demográfica, que é aí, gente, que a gente começa a descobrir os problemas que vêm acontecendo em função da idade. Para todo mundo, né? Para homens, para as mulheres, mas para as mulheres de forma muito mais drástica, né? Porque além da idade, além de todos os outros preconceitos de gênero que a gente sofre, ainda tem uma questão muito forte, que é a questão do envelhecimento dos corpos, que machuca bastante a gente, né? E tira a gente da sociedade, exclui a gente. Me diz uma coisa, isso é cultural mesmo, o etarismo contra mulheres? É cultural ou é uma estratégia, pelo menos no ambiente de trabalho, é uma estratégia puramente empresarial para nos enfraquecer? Não, eu acho que tem um pouco de tudo, sabe, Margot? É assim, é muito institucionalizado e é muito um viés social, né? Homens e mulheres são etaristas e são preconceituosos, né? E a sociedade gosta de usar o que nos machuca ou que nos exclui a favor de alguma coisa. Então, ela vai sempre jogar contra. Então, neste lugar que eu estive, nesse banco, eram eu e mais 9 homens, né? Eu tinha que me masculinizar para ter frente a eles, né? Então, eu sempre percebia que quando eu tinha uma opinião mais forte ou mais drástica, eu sempre estava com algum problema. Então, eu dormi mal, eu estava na TPM, eu estava enlouquecida. E isso falado descaradamente, Nossa, né? muito, né? Sem medo. Com o objetivo de desestabilizar mesmo, né? Te desqualificar. E muitas vezes eu caí. Eu caí em duas coisas, né? Eu me desestabilizava, porque eu achava muita pressão, não entendia, não compreendia. E a outra coisa, eu masculinizava mesmo, né? Então, para ser igual, eu era mais bruta, né? Então, eu me lembro, e não estou feliz em falar isso, mas muitas vezes fiz, né? Então, às vezes a gente estava num ambiente, passava uma mulher bonita, algumas vezes me peguei falando, nossa, até eu pegava. Por que eu estava falando aquilo? Porque eu queria me sentir parte daquele grupo. Para se enturmar. Né? Para me enturmar, para ser aceita. Exatamente. E foi somando essas coisas que você resolveu estudar o etarismo entre as mulheres no ambiente de trabalho, porque você acabou fazendo um mestrado, né, a respeito? Isso. Na verdade, o que aconteceu é que, como a gente usava muitas questões de tecnologia, e eu era uma das poucas mulheres dentro da área de TI, a ONU Mulheres me chamou para fazer parte de um grupo de estudo e depois veio nascer um pilar chamado Mulheres e Meninas da Ciência e Tecnologia. Então, eu fiquei muitos anos à frente do Mulheres e Meninas da Ciência e Tecnologia, com a Adriana Carvalho, na época que ela estava à frente da ONU Mulheres. Então, a partir daí, a gente começa a ter mais contato
com as pautas de diversidade, né? Todas elas, não só de gênero. Quando eu resolvi parar a minha vida no mundo corporativo para entender o que eu queria ser depois que crescesse, eu fui estudar. E aí, o que eu vi com a transformação demográfica, né? A primeira coisa sempre foi a questão mesmo da empresa. Pô, mas por que só se quer ganhar competitividade ou ser inovador através de pessoas jovens? Por que não os mais velhos também? O que acontece nesse mundo que tira a pessoa do foco só porque ela nasceu em 1970, 75 ou 60? O que estava acontecendo ali? E aí eu comecei a me aprofundar nesses estudos. Daí para entender que para a mulher é claro, sempre pior, foi um pulo. Né? Porque a mulher, além de tudo, quando ela é jovem, ela não consegue emprego porque ela está namorando, ela vai casar, ela vai ter filho, ela vai sair da empresa. Aí, se ela já trabalha e se casa, o chefe já começa, não vou promovê-la, não vou dar para ela novos desafios, porque já vai acontecendo e o tempo vai passando e você continua sentada naquela mesma cadeira. E quando você vai ficando mais velha, é porque você é velha. Né? E aí entra tudo, você não aprende, você é inflexível, você é feia. Né? Eu ouvi muitos comentários de mulheres que foram buscar trabalho em lojas, por exemplo, e aquela loja não aceitava aquela gordinha, aquela perfil mais velha, sabe? É muito duro isso, agora, né? Você está falando, você estava exemplificando a tecnologia, né? Esse ambiente que você é mais familiar como, né, trabalhadora dessa área. A gente vem do jornalismo, a gente é jornalista e vem de TV. E TV é aparência. Né? Então, assim, há também um etarismo muito, e não é velado. A cobrança estética, né? É muito descarado, é aberto sobre aparência. E, obviamente, consequentemente, sobre etarismo. Né? Então, assim, é também um ambiente muito cruel com as mulheres. Quando meus cabelos começaram a ficar brancos, a primeira coisa que me perguntaram, quando é que você vai pintar o cabelo? Nunca. Pois é. Por que eu sou obrigada? Não, porque você aparece no vídeo, você tem que pintar o cabelo. Não, eu não tenho que pintar o cabelo. Alguém cobrou o Cid Moreira, ele aonde está escrito? Está escrito aonde? Hoje a gente vê mais, na nossa época que a gente trabalhava na TV, a gente via menos. Hoje a gente vê mais mulheres maduras em vídeo, né? Você vê na Globo, você vê em outros canais, mas assim, chama atenção, né? Repórteres que estão ali há muito tempo. Desde antes até da gente entrar, e continuam. Quer dizer, é bacana ver esse movimento ao contrário, né? Ainda muito incipiente, eu converso muito com as grandes empresas e o tempo inteiro a gente está falando sobre qual é o problema disso, e não é um problema individual. Eu não gosto de tratar a pauta de diversidade ou de etarismo como uma pauta social, gente. É uma pauta econômica, né? É uma pauta que a gente tem que trazer para outro nível. Porque o quanto se perde em não se ter pessoas mais velhas ou mulheres mais velhas à frente de negócios. Então, o quanto se perde em não ter mulheres mais velhas? Trilhões. Né? E quando você olha uma empresa que ela tem produtos voltados para o público jovem, você olha a demografia no Brasil, você vê que nasce-se muito menos e vive-se muito mais, a pergunta que eu faço para o grande executivo é: o que você vai fazer com os seus produtos para jovens se só tem pessoas ficando mais velhas? Exato. Ou seja, o preconceito é maior do que o bom senso, né? Muito maior, né? Tá tão enviesado, tá tão intrínseco na pessoa que eles não conseguem conversar. Grandes consultorias me contratam para a gente falar o que vai ser desses clientes. Então, quando você faz uma grande reestruturação, quando você está pensando na estratégia da sua empresa, tá todo mundo falando em tecnologia para quem? Qual é o seu produto? Qual é o seu serviço? Quem é o público que te compra? Você está de olho nesse público, você não vai fazer produtos e serviços para uma população que envelhece com gente jovem que não sabe o que é envelhecer. Sobre envelhecer. É quem está vivendo isso. Exatamente. Né? Então, esse é o ponto. E hoje, quem tem mais tempo e dinheiro, né? Por exemplo, quem está entre 50 e 60 anos está agora aposentado, tem mais tempo. E tem mais dinheiro também, né? Para viajar, para curtir. Será que ninguém atentou para isso ainda? Que quem tem menos de 50 anos está em fase produtiva, portanto, está trabalhando, tem pouco dinheiro, tem boleto para pagar e não tem tempo. E é quem está com o dinheiro na mão de fato. Gente, isso é conhecido, né? O que a gente chama de economia prateada movimenta quase 3 trilhões de dólares no mundo inteiro. Então, grandes marcas já estão olhando isso, né? Tem algumas que já estão de olho, já começa a olhar a sua geração dentro de casa, que também não é pensando na pessoa mais velha, sabe? Quando eles me chamam para conversar, é sempre como é que eu resolvo o conflito geracional pensando no jovem. E as empresas te chamam
para quê exatamente? Você presta uma consultoria? A gente tem isso? uma consultoria, sim, e essa consultoria faz pesquisa e ela traz, né, uma curadoria de conhecimento para tratar o tema. Então, é muito comum falarem, Cris, eu estou com 4 gerações trabalhando aqui e eu preciso dar um jeito nesse conflito. E aí eu já começo na conversa dizendo, olha, falar de conflito eu não vou, mas se você quiser conversar sobre a abundância geracional, eu vou conversar com você. E aí eu vou te mostrar que essas gerações que você está levando à pauta, dizendo que gera conflitos, ela tem os mesmos desejos que as gerações anteriores e passaram praticamente pelas mesmas coisas em cenários diferentes. Agora, o que você está fomentando é a discórdia, em vez de fomentar aqui a troca, que é o que a sociedade inteira deveria fazer. Na verdade, isso é uma mudança cultural ainda, né? Que precisa acontecer, né? Exatamente. Mas está longe, né? Pelo jeito. Tá, eu acho que tem algumas marcas, como eu disse, que já está andando, já está conversando sobre isso, mas muito na pauta social, muito no S do ESG, né? E eu sempre levo a pauta econômica, né? A gente tem um case de sucesso na empresa que a gente colocou um CFO, um cara que ele trabalhava numa grandíssima empresa, ele se aposenta e fica trabalhando pro bono, fica lá sem fazer nada, e ele fala assim pra gente, olha, eu queria muito ser ativo, eu queria muito voltar a trabalhar, não quero ganhar o que eu ganhava, mas eu quero ser ativo. E aí a gente chama ele para fazer esse modelo de talento sob demanda, que é pegar esse profissional que é muito gabaritado e colocar ele trabalhando numa pequena empresa, que precisa do conhecimento dele, não vai uberizá-lo, e vai pagar pelo tempo suficiente para ele resolver uma dor. Então, a gente colocou ele numa empresa, na segunda, na terceira. Na 4ª empresa, ele falou, pode parar que eu já não estou dando mais conta de tanto trabalho que você está me trazendo. E a gente levou esse case para Davos. E a gente fez uma conta de quanto a gente colocava de moeda no mercado nacional. E a gente chegou à conta de R$1 milhão no PIB brasileiro, só com a movimentação do Abad. Né, para essas 4 pequeníssimas empresas, que não teria condições de pagar este conhecimento de segunda a sexta no modelo CLT. Então, todo o mundo, os outros países, também já vem repensando esse modelo de contratação. E aí que a gente entra para falar da mulher. Né? A mulher, ela sempre é bypassada pelo homem, mas de verdade nós estamos vivendo uma sociedade brasileira que a mulher vive mais tempo do que o homem. Nós estamos nos encaminhando para ter uma sociedade mais velha e feminina. E o que a gente faz? A gente abandona a mulher em toda essa trajetória. A gente já não fala mais do conceito de empregabilidade, a gente vai falar de trabalhabilidade. É essa pessoa atuando de várias formas para trazer valor financeiro para ela e aportar valor e agregar valor ao mercado. Mas se você não dá a chance a ela de fazer um upskills, de pegar novas competências, de entender o que são essas competências emergentes, você deixa essa mulher no vácuo. Na hora que você precisar, você não tem mais. A grande empresa faz o quê? Quando você chega nos 30, 40 anos, eu peguei isso numa pesquisa, ela já não te promove mais, ela já não te dá mais desafios. Não te enxerga, né? Não te enxerga e nem te treina mais. Empurra você até os 40, 50, depois te joga no mercado. E aí ela vai ficando refém de quem? Da pessoa jovem que está num outro momento de vida, que precisa de um tempo. Não é que o jovem não sabe, não é isso, não se trata disso. O etarismo também fala do jovem. Se trata de outros dogmas, outros desejos e outras pegadas. Outro cenário, né? Outros cenários. O que o jovem está aprendendo com facilidade, o mais velho também aprende. Tudo que é novo, eu repito isso muito, é novo para todo mundo. Agora, você não vai ensinar uma pessoa de 50 anos com muitas sinapses cerebrais da mesma forma que você ensina uma pessoa de 15, de 17, gente. Aí não cola, né? Não dá liga. Agora, geograficamente falando, o Brasil está como aí nessa posição, né, nesse lugar, né, de etarismo? Porque na Europa, por exemplo, né, eu conheço bem Portugal, porque meu pai é português, eu tenho família lá e tal, não sei o quê. Eu vejo as minhas tias trabalhando, muito ativas ainda, com mais de 60, com mais de 70 anos. Eu vejo menos etarismo na Europa, principalmente em Portugal, do que aqui no Brasil. Precisava analisar um pouquinho mais, porque quando as culturas, elas são diferentes, né? Aqui no Brasil, quando a gente fala de etarismo, tem aquele velado, aquela piadinha, mas quando a gente está falando de mercado de trabalho, a gente está falando que a pessoa não consegue trabalho. E aqui no Brasil, até 2017, como era que você conseguia trabalho? Carteira assinada CLT. Em outros países, isso já não é tão verdadeiro. Então, nos Estados Unidos, você trabalha com 2 ou 3, faz 2 ou 3 empresas e você tem essa liberdade. Aqui não era possível. Agora que é possível, né? Agora tem um outro ponto aí, a aposentadoria. Aposentadoria. Muita gente que é CLT, trabalhou a vida inteira como CLT, que se aposentou como CLT, saiu do mercado de trabalho, mas assim, ninguém garante que aquela aposentadoria, aquele benefício, vamos dizer assim, ele vai
garantir o seu sustento, como você, né, trabalhava e tinha a sua renda anterior. Isso empurra essa pessoa de volta ao mercado de trabalho, por Totalmente. necessidade. Né? E aí, como é que você enxerga esse público que está com uma demanda, mas que não se encaixa? É um jogo que a gente tem que fazer com a sociedade, com o governo, com iniciativa privada e também com o indivíduo, gente. O povo brasileiro é empreendedor nato porque ele foi arrastado para isso. Se ele pudesse trabalhar com carteira assinada, ele não ia sair por aí empreendendo ou vivendo na informalidade. Questão de sobrevivência. Totalmente. Né? Todas as vezes que eu converso com algum sênior que está buscando emprego, está procurando trabalhar, não é apenas porque ele quer ser útil, ele também precisa pagar os seus boletos. Exatamente. Né? E é um tema para um outro podcast aqui enorme, mas a aposentadoria, ela foi uma coisa criada, né? Uma coisa muito desenhada lá na Alemanha, na época da Revolução Industrial. A Alemanha tinha muito processo produtivo acontecendo e tinha pouca gente comprando, então ela resolve fazer um estudo e ela descobre quais são os perfis de pessoas que não compravam. E aí ela cria essa coisa de aposentadoria para colocar na mão dessas pessoas que estavam à margem da produção dinheiro para consumir os bens. E a partir daí o mundo inteiro adota essa postura. Então, por isso que a gente é velho aos 60. Né? Porque com 60, naquela época, naquele recorte, aquelas pessoas já não produziam mais, portanto ela ganhava uma graninha para injetar essa graninha no mercado, percebe? E já faz muitos anos, já faz uns 30 anos que o mercado já começa a se movimentar para fazer uma coisa diferente. As pessoas vão me matar, mas eu vou falar da idade projetiva. O desenho que se tem é que agora a gente não vai ter uma idade única para dizer que você agora se aposenta. A aposentadoria ela vai passar a ser vista como os 15 últimos anos de vida útil. Então, eu fiz os meus cálculos lá na minha idade projetiva. Em tese, eu posso viver até os meus 105 anos. E, sendo assim, eu vou começar a ser velha aos 90. Que delícia! Que coisa e boa. aí a pergunta é, o que eu faço nos meus próximos 40 anos se eu não puder trabalhar? Exato. Sim. E aí? Né? Inclusive aquele ícone, né, de identificação de estacionamento, Estacionamento. né? Mais de 60, era um velhinho Aquela assim, pessoa encurvado e segurando uma bengala, né? Exato. Hoje já se mudou, né? Essa percepção. Essa percepção e a identificação também, né? Margot, tá na hora da gente chamar Vambora, depoimento para essa conversa, né? vambora. Vamos ouvir Silvia Andrade, publicitária, vamos ouvi-la. Meu nome é Silvia, tenho 57 anos e trabalho desde os 17. São 40 anos construindo uma história de sucessos, de desafios, de tantos projetos, de tantas empresas e áreas com as quais eu trabalhei. Recentemente, eu vi uma posição, uma vaga para uma posição que parecia ter sido escrita para mim. Tinha todos os requisitos, experiências, atuado no mercado e fui confiante para a entrevista. No entanto, depois de explorar e achar que eu estava indo bem nesse papo com a recrutadora, eu tive algumas perguntas que me davam a entender ou que testavam o meu nível de conhecimento de tecnologia de uso no dia a dia, o que prontamente eu respondi e realmente eu transito muito bem nessa combinação da inteligência humana e artificial, porque eu acredito que é assim que as coisas funcionam, eu consigo fazer boas entregas com esse nível de conhecimento. E eu tive um outro ponto também, que foi um questionamento em relação à questão da idade e da atualização no mercado. Em marketing, é comum se achar que profissionais mais jovens detêm as tecnologias, o conhecimento e até a atualização, o que também não é uma verdade absoluta. E esses dois pontos me chamaram muita atenção, né? E o desfecho desse caso, né, dessa entrevista, foi justamente eu ter sido preterida para a vaga. Mesmo não deixando claras as evidências, as posições ou o motivo, eu passei a fazer parte de uma estatística que, infelizmente, a gente vê muito retratado nas nossas redes profissionais. A questão da idade como limitador de competências para uma posição no mercado. Infelizmente, isso aconteceu comigo. Depoimento forte, né, da Silvia, que é publicitária, especialista em marketing, né?
Muito interessante que ela É fala. outro viu? preconceito, né, de que uma mulher mais velha não pode ser, digamos, Detentora de conhecimento. né, como se tecnologia fosse algo Exclusivo pra jovens. Exato. exclusivo da juventude. Pois é, e tem uma outra coisa que também se fala muito, que é a questão do apreender saberes, né? Então, existe uma coisa de que você passou dos 40 anos, você não aprende mais, quando, na verdade, a gente já tem muitos estudos científicos mostrando que você chega no ápice, né, da sua cognição aos 50. Então, se você trabalhou bem, se você trabalha bem a sua leitura, o seu estudo, a sua mente, você vai com ela, assim, no ápice até os 80 anos. Então, aonde e como surgiu essa lorota de que a gente, a partir de uma determinada idade, já não consegue aprender coisas novas? Então, de onde surgiu? Você conhece essa Não sei. origem? Não sei, mas isso se fala muito. E a questão da tecnologia? Quem foi que disse que as pessoas mais velhas não gostam de tecnologia? Mas a gente viu a tecnologia nascer. A gente migrou do orelhão para o celular, gente, rapidinho, em questão de menos de uma década. A gente viveu a época da analogia e a gente vive hoje a conexão e agora a inteligência artificial. Eu trabalho com comunicação, então assim, eu meio que sou obrigada a me atualizar, né? É Claro que claro. assim, tenho a minha linha de trabalho e ela, a colega que deu A Silvia. Uhum. tem também a linha dela, e é isso. Então, assim, talvez esse olhar da sociedade precise ser educado, não é? O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo pra isso, inteiro. né? Mas E esse olhar mais com mulheres, desculpa, Cris, é mais com mulheres, para mulheres ou para homens? Não, a minha percepção é que acontece para todos, mas com a mulher, ela vai sofrendo as intersecções, né? Né? Porque se você for uma mulher linda, né, tá com o corpo em dia, com a cara em dia, o cabelo em dia, mas você é mais velha, você vai ser preterida. Então, você percebe? Então, você vem piorando, vai afunilando em função desses recortes. E isso é péssimo. E segmentos de atuação também têm suas diferenças, né? No marketing, por exemplo, é sabido, não importa se você é homem ou se você é mulher. Se você for uma pessoa mais velha, a primeira coisa que o mercado faz é achar que você não entrega. Então, você chega numa determinada idade, onde você já tem que ser o maioral dentro de uma agência. Senão, esqueça. Você não vai conseguir continuar prestando serviço, porque você, em tese, está fadada a ser aquela pessoa que não aprende tecnologia. Como? E que orientação você dá a esses profissionais que querem, desejam continuar produtivos? Porque eu acho que tem esse perfil também, de gente que, cansei, funcionário, servidor público. Não quer mais, porque é enfadonho aquela rotina. Mas quem quer continuar, quem deseja ser produtivo, enfim, como é que consegue, da melhor forma, fazer essa transição, né? Tá. De sair de uma carreira regular, mas ficar produzindo ainda. Hoje de manhã eu estava dando aula e eu falei um pouquinho sobre isso. Eu falei sobre a questão da ambidestria, que as pessoas precisam passar, né? Essa ambidestria de você fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu falo, olha, quando você fala que você é ambidestro, você diz que você escreve bem com a mão esquerda e com a mão direita. É um pouco isso que a gente vai fazer na sua vida profissional. A gente continua fazendo o que está fazendo, então eu continuei atuando dentro da área de tecnologia, mas eu comecei a olhar os sinais, né, do que estava acontecendo ao meu redor, que eu ia poder usar o que eu já conheço, né, mas entregando alguma coisa que de fato gere valor para o mercado. Então, o que eu descobri? Que para a empresa se manter competitiva, ela dependia de indivíduos, então as grandes já não tinham muito tempo, muito espaço para fazer isso, mas as pequenas tinham um bom ambiente para que eu conseguisse colocar esse profissional trabalhando com elas. Então eu fui atuar nessa ponta. É muito importante a gente ter esse letramento digital. É engraçado as pessoas falarem assim, mas só o jovem entende de tecnologia. O jovem dificilmente entende de tecnologia. Ele entende do letramento digital. E eu posso falar isso de cadeirinha porque eu fiz muitos anos de TI. De forma mais lúdica do que profissional, né? Exatamente. Então ele tem facilidade com o quê, gente? Ferramentas. Sim. Eu ontem vi uma reportagem falando que o jovem hoje não consegue olhar o relógio digital de ponteiro. Não consegue. Você vinha assim, o analógico. Você vinha, que horas são, cara? Por quê? A gente passou anos treinando aquilo. Foi uma competência que nós temos. Eles não. A gente aprendia na escola. Exato. Agora, eles são burros por isso? De jeito nenhum. Não. Eles só não foram colocados
nesse lugar de aprender essa condição nova. Sim. A mesma coisa acontece com a pessoa de 50 anos. Sim. Só que o etarismo, eu acho que é é o único preconceito que ele tem 3 vertentes. Tem um preconceito que você faz com você mesmo, a gente chama de autoetarismo. Você olha para você e fala, Não consigo. não consigo. Todo mundo está falando que eu não consigo, então eu não consigo. Tem aquele preconceito dos pares, né? Se tiver num ambiente de trabalho, você vai ver o coleguinha falando, dinossauro, né? Você vê o seu filho falar que você... Na minha época, na minha época não tinha isso, exatamente. não. Isso é da sua época. Exato, as coisas mudaram, me conta então como é, né? E tem o preconceito que a gente chama aqui, que é o institucional, que é esse que vem, né, socialmente sendo trabalhado muito forte com as empresas, com o governo, com todas as iniciativas. Quando você fala de uma pessoa mais velha, você vai falar de coisas para ela, é o quê? Saúde, de vez em quando ali uma viagem, eu não é. Mas eu sou mulher, eu também quero namorar, eu também quero investir, eu também quero ter projetos que eu possa trabalhar por eles, eu também tenho uma série de outras coisas que eu gostaria de ter para a minha idade. Né? E não ficar só nessa coisa de passei dos 50, vou cuidar só da saúde, do meu bem-estar. Peraí, eu tenho outras coisas para fazer. E essa ambidestria, ela não sobrecarrega, não, em vez de te dar mais competência? É muito importante que a gente chega numa idade que a gente sabe fazer tudo, né, gente? E eles vêm conversar, quando eles vêm conversar comigo, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu falei, para. Lista as 200 coisas que você sabe fazer. Listou? Você viu que algumas foi a empregabilidade que te deu, foi a empresa que falou que você tinha que aprender. Você vai tirar tudo que você não queria aprender, mas você teve que aprender porque a empresa te falou. Deixa só aquilo que você gosta de fazer, você quis aprender. Beleza? Agora vamos colocar em uma prioridade aqui. Disso aqui, o que te faz bem? Você vai diminuir a sua lista. E de tudo que você falou que te faz bem, que você gosta de fazer, tem tesão em fazer, qual é aquilo que o mercado compra de você? Porque não adianta você falar que você arruma radiola. Não vai resolver o seu problema. Mas tem muita coisa que você consegue fazer, que você sabe fazer, que serve para alguém. Aí uma pessoa levantou a mão hoje de manhã e falou assim, mas eu sou enfermeira e eu estou me aposentando, o que eu posso fazer? Você já pensou em mentorar enfermeiras recém-formadas que acabaram de chegar no hospital e não sabe como lidar com aquele monte de médico, aquele monte de enfermeira mais velha, que está falando para ela que ela é mimimi? Que tal você vender uma mentoria? É isso. Percebe? Aí ela falou, nossa, ressignificar. Totalmente. E além disso o que mais que eu preciso aprender? Porque tem competências emergentes que a gente precisa aprender. Por exemplo, aprender a dar uma aula. Por exemplo, aprender a mexer com inteligência artificial para melhorar a sua vida. Para você não chegar lá desprovida de conhecimento de como é que funciona isso, né? Então, você pode não conhecer uma ferramenta, você precisa saber que ela existe e depois, se você não conhece, fala, não conheço, mas em uma semana eu aprendo. É sobre isso. Está disponível, né? Sempre. Exato. Boa. Ângela, como é que está o nosso tempo? Estamos na hora da nossa homenagem. Ângela é a dona do tempo agora, entendeu? Ela que vai me orientando aqui. Então vamos para a nossa homenagem. Cris, a gente agora, a cada episódio a gente homenageia uma grande mulher que já se foi, né? Que não está mais aqui entre a gente. E hoje, no seu episódio, a nossa homenageada é essa coisa linda aí, Glorinha Oliveira, que também sofreu muito etarismo, tá? Na área dela, no ambiente dela, que era a cultura, que era a música. As artes, né? Ela era radialista também, né? Glorinha é uma pessoa, assim, muito competente. Eu conheci Glorinha com quase 90 anos de idade, e ela morreu com quase 100 anos de idade, assim, vivíssima, adorava tomar sua cachaça, adorava ir para uma mesa de bar. Produzindo arte. Produzindo Que maravilha. arte, É. né? Aqui foi uma dessas fotos aí, eu estou entrevistando ela, mas a minha mãe, que tem 89 anos, cantou com ela na Rádio Poti, minha gente. Então, assim, é uma história linda, né, que Glorinha Oliveira... E não pode ser esquecida, porque Não pode. ela é uma referência Não pode. na música, né, potiguar. Ela nasceu em 1928 e faleceu em 2021. E eu posso dizer que foi uma grande amiga, que a gente, quando sentava para conversar, era fofoca na serra. Então, Glorinha Oliveira é a nossa homenageada de hoje. Viva Essa a Glorinha. querida, maravilhosa, né? E é bem sobre isso que a gente está falando, né? Produziu até morrer. Até morrer. Até morrer. Eu acho que esse é o melhor dos mundos, fazendo o que ama, né? Profissionalmente e por prazer também. E viveu uma vida boa, né? Agora, um detalhe que ela não escondia de ninguém. Ela disse que só não foi para o Rio de Janeiro, porque na época era a capital Tinha que ir pra do lá, Brasil. né? Tinha que ir para o Rio para
ascender, né, profissionalmente, né, principalmente na área dela, né, que era a música. E ela não foi por causa do marido, que não queria, porque tinha ciúme, que não sei o que, sei lá. Então ela disse que a única coisa que ela se arrepende na vida de não ter feito foi ter escutado o marido e não ter seguido a carreira dela, que ela poderia ser uma estrela nacional, como foi a Ademilde Fonseca, por exemplo, né? Sim, exatamente. Então, Quer Glorinha... dizer, mais uma marra na vida de uma mulher, né? Aliás, por sempre causa uma da marra. machulência, gente. Fogo. Cris, para a gente encerrar nosso papo, nossa conversa, né? O que você teria a dizer, especialmente a essas mulheres que nos assistem e que estão, assim, se incomodando, querendo mudar ali a vida profissional, né? Porque são várias vidas que nós temos, né? Pessoal, profissional. Então, assim, que continue produzindo pelo prazer e para ter a sua renda extra ali nessa maturidade. Eu acho que o melhor e maior recado é que a nossa idade não nos limite, né? Gente, com 50, 60, 70 anos, você tem muita estrada. Dá para você começar uma nova vida novamente. É tão bom ver isso, né? De repente mudar uma carreira nessa altura do campeonato. Totalmente. Não deixa a sua idade te limitar e vá atrás. Que é o que nós estamos fazendo, amiga. Sim. Aqui no nosso podcast, né? Sim. Eu, um mochilão com meu marido, a vida começa agora, o subtítulo é Mochilão, a vida começa agora. Eu acho que a vida começa na hora que você quiser. Estando vivo. Estando vivo, a vida pode começar a qualquer momento. A vida está acontecendo, né? E você dá o rumo que você deseja, né? É sobre isso, meninas. Perfeito, Cris. E quem quiser continuar esse papo com você pelas redes sociais, qual o seu arroba? É @Cris Sabag. Estou em todo canto, com gente. 2 vezes, SABBAG, e a gente se fala bastante. Basta mandar um DM que eu estou respondendo. Maravilha, muito inspirador o nosso papo, viu? Maravilhoso, maravilhoso. E vou encerrar com a frase de efeito que eu não preciso nem ler, que é uma música chamada Pagu, de Rita Lee e Zélia Duncan, que começa logo assim: mexo e remexo na Inquisição, só quem morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Então a gente sabe, né? A gente sabe. Ficamos por aqui, né, amiga? Valeu, mais um. Obrigada. Valeu, obrigada, meninas. Valeu, Cris. Valeu você de casa. Até a Até. próxima.